O livro O Discípulo Radical, de John Stott, foi escrito em 2009, 2 anos antes da sua morte. É praticamente uma despedida do seu ministério ativo. E falando aqui acerca de John Stott, ele é conhecido no mundo inteiro, foi até considerado entre uma das 100 personalidades mais influentes do mundo e é autor de inúmeros livros, tais como Por que Sou Cristão, Cristianismo Básico, a Bíblia Toda, o Ano Todo, a Missão Cristã no Mundo Moderno. John Stott, ele escreve esse livro para colocar ali os seus pensamentos e até deixar para a cristandade no mundo inteiro um legado das suas ideias sobre o verdadeiro discipulado e como que devemos viver a vida cristã. Este comentário que farei agora é acerca do capítulo 3, maturidade. A grande pergunta dele era acerca de que se havia crescimento numérico de cristãos no mundo inteiro, o que acontecia? Qual era o diagnóstico que se podia dar acerca de tão grande número de cristãos? Então ele tinha uma opinião que podia ser resumida em 3 palavras: crescimento sem profundidade. Esse é também um relato de inúmeros líderes cristãos no mundo inteiro, que relatam que a igreja havia uma explosão numérica, principalmente no final do século XX, início do século XXI, mas que esse crescimento não representava também um crescimento em profundidade, um crescimento em discipulado. E essa é uma situação muito séria, porque até o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, e escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que não podia falar com aqueles irmãos, não podia se dirigir àquela igreja como a espirituais, porque eles eram crianças. Eles não tinham maturidade, eles estavam dominados por ciúmes, por contendas, e isso representava uma forte imaturidade espiritual. Mas o texto que ficou mais forte aqui nesse capítulo de John Stott sobre maturidade é o versículo que se encontra em Colossenses capítulo 1. Aliás, 2 versículos, o 28 e o 29, que é importante a gente frisar aqui, porque existe uma expressão que ela é muito importante e nos dá a entender qual verdadeiramente é o propósito de Deus no que diz respeito à maturidade. Colossenses 1, 28 e 29, assim diz: Anunciamos Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Essa palavra que é enfatizada aqui, a palavra grega teleios, que significa perfeito, mas o significado dela nos escritos bíblicos está muito mais para maturidade. E a questão de Paulo frisar isso aqui, em Colossenses, é porque estava acontecendo lá nessa cidade de Colossos, uma divisão, é chamada de apostasia colossense. Ou seja, a igreja estava dividida em 2 classes de pessoas. O rebanho comum, que eram as pessoas simples, e os maduros. Ou seja, já se começava a formar ali algo que prejudicou muito o crescimento da igreja em maturidade no mundo inteiro, que foi a divisão do povo, os leigos e o clero. E Paulo combate isso aqui, dizendo que isso também desagradava a Deus. Então é muito importante o que está relatado aqui, é a importância de se conhecer a Cristo, mas o verdadeiro Cristo, porque a nossa maturidade espiritual está bem relacionada ao conhecimento que nós temos de Cristo. Mas uma pergunta
precisa ser respondida: qual Cristo? Porque existem muitos que são anunciados no mundo inteiro. E há um livro mencionado aqui por John Stott, O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, que fala que cristãos pigmeus, porque creem em um Deus pigmeu. Então, se um cristão ele crê em um Deus pequeno, em um Deus que não retrata a grandeza, a magnitude do verdadeiro Deus, assim será a sua vida e assim será o cristianismo. Então, hoje em dia, são anunciados muitos Jesus, mas são Jesus diferentes do Jesus bíblico. Tem o Jesus capitalista, o Jesus socialista, o Jesus asceta, ou seja, aquele Jesus rigoroso na questão social, na questão da humildade, da pobreza, e o cristão glutão, que é aquele Jesus voltado para os grandes banquetes, as grandes comilanças. E também muitos musicais que ele relata aqui, Godspell, que apresenta Jesus como uma pessoa que está ali para entreter outros, um palhaço, como ele diz aqui. Também o Jesus Cristo Superstar. Então isso distorce muito a verdadeira visão de Jesus. Nenhum deles merece a nossa adoração e a nossa dedicação. É chamado por Paulo de o outro Jesus. Se nós queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos conhecer quem é a Cristo. Quem é Cristo? Então, um texto muito importante para isso também se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, que apresenta ali quem é Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem o vir terá visto o Pai. Ele é o primogênito de toda a criação. Não que ele tenha sido criado, mas ele é o agente da criação e ele tem todos os direitos de primogênito. Ele é o Senhor da criação, porque ele criou todas as coisas, ele é Senhor do universo, e também foi ele quem redimiu todas as coisas. Através de Jesus, todas as coisas foram reconciliadas com Deus, e Jesus é o cabeça da igreja. E é por meio dele, por meio de Cristo, que alcançamos a paz com Deus, através do sangue da sua cruz. Então é este o Jesus que nós precisamos crer, o verdadeiro Jesus, o Jesus bíblico, porque desta maneira é que nós alcançaremos a maturidade espiritual que o Senhor realmente deseja para nós. Nós não podemos aqui fazer distinção na igreja, ou seja, dividir a igreja em duas classes: pessoas simples, pessoas comuns e pessoas mais maduras. E isso divide a igreja. A palavra do Senhor diz que todos precisam ser maduros espiritualmente. Todos precisam alcançar a estatura de varão perfeito. Então, John Stott também coloca aqui que nós precisamos colocar dos dois lados. Quem está ouvindo a palavra, se colocar na posição de crescer espiritualmente, de alcançar essa maturidade, se sujeitar ao ensinamento bíblico, à obediência, para que amadureça espiritualmente. Como também no lugar daqueles que são líderes, que têm a obrigação, que têm o ministério de formar essa mesma maturidade em outras pessoas. Então, eu achei muito importante esse capítulo que fala sobre a maturidade, porque quebra aquela divisão, quebra aquele conceito de que na igreja existem duas classes de pessoas. Eu até me lembrei de uma passagem acerca do derramamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Então todos podem ser cheios do Espírito Santo.
É verdade que o Senhor distribui 12 ministérios na igreja, mas é para todos. Cada igreja local, ela deve ter os seus ministros ali, deve ter os seus líderes, mas cada um que faz parte do corpo de Cristo, que está inserido no corpo de Cristo, não como roupas dentro de um armário ou caixas numa ferramenta, como o autor diz aqui também, mas como membros de um corpo, como quem foi enxertado, a vara que foi enxertada na videira verdadeira, para que assim a vida de Cristo possa fluir na vida de cada um de nós e através da vida de cada um de nós, de modo que através dessa maturidade possamos dar os frutos esperados pelo Senhor. Então, este capítulo nos fala muito, né? O discípulo radical, maturidade. Que você, né, tenha como alvo, como propósito também, ter essa maturidade em Cristo, se colocando ao ler a palavra de Deus como alguém que se sujeita à palavra, mas também apresentando a sua própria vida para formar Cristo na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a vocês. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o capítulo 4, o cuidado com a criação. Porque a criação também foi dada ao homem como objeto de cuidado, né? Isso faz parte também da vida dos discípulos do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.